Começou? Começou, tá gravando? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os sintomas da medula presa. Como foi a nossa experiência, como que aconteceu com a Valentina, né? Eu sei que vocês gostam quando ela aparece aqui, mas ela tá na escola e a gente tá sempre na correria, tem função de natação, fisioterapia de manhã, então a gente tá sempre na correria e final de semana eu não gosto de tirar ela que tá brincando, que gosta de convidar uma amiguinha pra brincar. Eu não gosto de ficar tirando ela da diversão dela pra gravar vídeo. E se eu não vim gravar sem ela, não vai sair vídeo aqui. Então, vamos conversar um pouquinho. Eu tive que fazer um cronograma aqui sobre as datas, né? Porque a gente acaba esquecendo. Então, eu fiz um cronograma, eu vou acabar acompanhando ele um pouquinho aqui. Voltando então lá sobre a nossa descoberta, a gente descobriu em 2017, né, no ano que a Valentina nasceu. Lá em fevereiro a gente descobriu a mielo na ultrassom morfológica de 22 semanas e com 24 semanas a gente fez a cirurgia intraútero. Né? Ela correu tudo bem, ela nasceu com 36 semanas, eu entrei em trabalho de parto, ela nasceu com 36 semanas e 3 dias, nasceu uma menina super forte, saudável, não precisou usar válvula. Mas ela teve, a gente descobriu ali, né, quando nasce, a gente já começa a pesquisar tudo e saber, né, até mesmo acompanhar toda a evolução dela. Então, assim que ela era já bem pequenininha, a gente já passou por urologista, neurologista e já começou os acompanhamentos, né. Então, ali nos ultrassons, a gente já viu que ela nasceu com a bexiga neurogênica. Ela não consegue esvaziar toda a bexiga dela é hipoativa. Ela enche bastante e aí quando ela tá bem cheia ela começa a esvaziar. Então a gente faz o cateterismo nela por conta disso e ela usa fralda ainda hoje por conta de incontinência, né? Que ela não consegue segurar esse xixizinho todo na bexiga. E ela tem também a hipotonia, né? Ela tem fraqueza muscular do joelhinho para baixo. O pé direito ela não sente, o esquerdo ela sente, mas o direito não. Tem pouca mobilidade, né, ali, então ela usa a órtese para ajudar. E lá deixa eu olhar aqui, lá em 2022, final de 21, ela começou a pisar errado. Começou a ter escara no pé, começou a machucar o pé. E aí a gente começou assim, o pé dela tá mudando o formato e a gente achou aquilo muito estranho. Ela acompanha sempre o ortopedista desde pequenininha e o ortopedista que acompanhava ela quando ela era menorzinha, a gente acabou não se adaptando muito com ele, ele dizia que estava sempre tudo muito bem, e aí quando começou a machucar o pé, e ele falou que estava tudo bem, e a gente viu que não estava tudo bem, ele só mandou fazer uma nova órtese, e aí a gente achou aquilo muito estranho, a gente procurou uma outra opinião. Nós passamos por mais 2 opiniões, até o último que foi decisivo, que é o médico da Valentina hoje. Então, primeiramente, ela machucou o pé, nós procuramos o ortopedista, e aí nessa primeira procura do ortopedista, ele falou, primeiro a gente precisa avaliar a medula dela, porque como ela está tendo alteração no pé, não adianta a gente operar o pé sem olhar primeiro como está a medulinha dela. Estou falando muito rápido. Começar de novo. Então ela estava ali com 4 anos e até ali ela estava evoluindo super bem, até começar a fazer as feridas no pé e a gente achou estranho. Foi então que a gente procurou a neurologista primeiro. Primeiro nós fomos no ortopedista e ele indicou que a gente procurasse o neurologista primeiro por conta dessa alteração ter acontecido durante o crescimento dela, que é o que poderia ter sido um sintoma da medula presa, porque todas as crianças com mielo, elas têm como diagnóstico medula presa, mas algumas têm sintomas e outras não. Foi o caso da Valentina, que começou a ter essa deformidade no pé. Foi aí que então a gente, através de uma ressonância, a médica verificou que realmente o pezinho estava deformando por conta do crescimento dela e aquela medula estava estirada, né? Então estava começando a ter essas alterações. E aí foi aí que em 2022 ela operou a medula pela segunda vez, né? A primeira vez foi intraútero, que ela colocou ali, fechou toda a deformação, colocou para dentro da pele, né? Porque era exposto. E aí depois, em 2022, tivemos que abrir essa mesma cirurgia e fazer ali a soltura da medula, né, que
em termos, né, mãezísticos que eu falo, né, que nós mães entendemos, que eles soltam, né, como se fossem fios que passam ali, né, a medula, como se tivessem vários fiozinhos. E aí eles cortam esses fios, né, tipo, liberam, e um diferencial da Valentina é que ela tem os movimentos preservados, né, então ela tem o movimento da perninha, tem o movimento dos pés, reduzido, mas tem. Então é uma cirurgia complicada, porque a médica precisa ter muita precisão ali para que não tenha nenhuma perca, né? Para que a gente consiga apenas evoluir e não perder. Então ela é uma cirurgia bem delicada. Foi uma cirurgia ali de mais ou menos 5 horas, né? Uma cirurgia bem delicada. E até ali correu tudo bem, a cirurgia dela foi tudo bem. Ela ficou uns dias de bumbum para cima, porque como a cicatriz é assim nas costas e tem risco de que tenha, como é que chama? Fístula, que é quando aquela cicatriz vaza, né? Quando acaba vazando o líquido da medula, isso é perigosíssimo. Então alguns dias ali de bumbumzinho para cima, virando sol essencial. E a Valentina foi super mocinha, ela tinha 4 anos na primeira cirurgia e ela correu tudo bem nessa primeira cirurgia. E aí, então, depois da recuperação dessa cirurgia, ainda no mesmo ano, a Valentina fez a correção nesse pé direito que estava fazendo bastante ferida, né? Como por conta da deformidade. Correu tudo bem. E aí... O que era? Deixa eu pegar a data aqui. A few moments later. E aí ela veio evoluindo super bem, fez essa correção no pé direito e ela ainda tinha uma dificuldade no caminhar, né? Ela caminhava ela puxava a perna direita um pouquinho. E aí foi então que a gente consultou novamente com o neurologista, estava tudo bem a princípio, né? Não, aquela dificuldade que ela estava tendo para andar não era por conta da medula presa. E aí então em 2000 E aí no ano seguinte, então mesmo em 2023, ela fez uma rotação na tíbia, que o pezinho estava meio para fora, então ele fez essa rotação na tíbia, colocou uma plaquinha e ela continuou andando super bem. E aí ela vinha super bem até o ano passado, quando a gente começou a perceber que o pé esquerdo dela estava com essa alteração novamente. A gente estava vendo nitidamente diferença no pezinho esquerdo agora dela. Ela machucava, ela voltou a machucar o pé direito e o pé esquerdo também começou a deformar e começou a ter um pouquinho mais de dificuldade. A gente vai percebendo, né? A gente está sempre acompanhando, fazendo vídeo, então a gente acaba percebendo assim uma mudancinha no caminhar, uma faltinha de equilíbrio. Então isso aconteceu no ano passado, em 2024. E aí voltamos a procurar neurologistas e ortopedistas que acompanham ela e constatamos mais uma vez que a medula estava presa, novamente. E que era isso que estava atrasando, né, o desenvolvimento dela. E foi quando, em dezembro do ano passado, ela operou a medula novamente. Fez essa soltura. E aí, como a médica dela explica, né, por conta da Valentina ter esses movimentos preservados, é uma cirurgia mais complicada, porque ela não pode chegar ali e cortar tudo e liberar toda a medula, porque ela pode ter alguma perda. Então é um pouquinho mais complicado, então ali é uma cirurgia bastante delicada. Correu tudo bem, graças a Deus, e aí depois da recuperação da medula, a gente volta a corrigir o pé novamente. Daí ela fez correção no pé esquerdo e direito dessa vez novamente. Correu tudo bem, agora ela vem desenvolvendo, a caminhada dela tá ótima, e aí por isso que a gente não para, fisioterapia, natação, tá sempre exercitando, e a gente tá sempre percebendo. Eu tô todo momento batendo foto do pé, eu já começo a olhar assim, ai, tá ficando diferente, não tá. E porque por conta do crescimento, tem risco dela ter que operar novamente. A gente só agradece, né, de ter essa oportunidade de conseguir ter um bom acompanhamento, de conseguir detectar a tempo para que ela não tenha grandes perdas.
Assim, quando a gente recebe a notícia, né, de que a gente precisa operar, é um baque. Na hora, sim, a gente fica, né, e agora como vai ser dessa vez? Né, a Valentina já fez 7 cirurgias e cada uma delas é diferente, todas elas têm aquele sentimento pré-cirurgia, né, que não é muito fácil, mas a gente está sempre assim, tentando ver o lado positivo, né, aquele papo chato de lado positivo, tem que ser, não tem outra alternativa, a gente está sempre agradecendo, nós somos muito gratos por ter essa oportunidade, né, de conseguir acompanhar. A Valentina tem ótimos médicos que acompanham ela, e nós somos muito gratos. Eu acho que isso ajuda muito também para que a gente possa ter essa energia, que a gente passe essa energia para ela, e ela sempre, pré-cirurgia, ela tá super animada, a gente não deixa abalar, né, a gente não deixa a peteca cair. Quando dá os meus momentos de desespero, eu choro no banho sozinha, eu descarrego tudo que eu tenho para descarregar lá, eu tento não levar nada para ela, porque esses momentos não são fáceis, né? A gente como mãe queria estar no lugar, mas não tem como, então eu preciso estar forte para que ela esteja forte, e é assim que a gente leva. E eu quero tentar continuar assim, né? Eu espero que eu continue, né, com esse pensamento sempre, porque é isso que nos leva a querer continuar e ficar forte. E eu acho que é isso. Então eu vou pedir para o pessoal curtir, comentar e compartilhar para que a gente possa alcançar mais famílias. E obrigada por acompanhar a gente. Até a próxima!